conversando com um aqui, com outro ali, trocando mensagens com fulano, batendo papo com cicrano, a gente chega nas informações dos bastidores do Santos sobre venda de jogadores que é necessária para o Santos poder se reforçar e equilibrar as finanças. Venda de jogadores, você imagina quem? Marcos Leonardo, que entrou na seleção do Mundial Sub-20, foi artilheiro, meteu 5 gols lá, é um dos principais jogadores do Santos e o principal ativo no momento, é onde o Santos pode faturar. E a gente apurou algumas coisas, o que o Santos espera até o dia 3 de julho pelo Marcos Leonardo. Então já aproveita, se inscreve aqui no canal História Santos Podcast, ativa as notificações, curta, comente bastante, mande para os seus amigos, que a gente vai revelar alguns bastidores aqui sobre a possível saída de Marcos Leonardo para o futebol europeu. O detalhe é o seguinte, um clube que já sondou e se manifestou, eu não diria oficialmente, mas se manifestou publicamente a dirigentes do Santos, que tem a ideia e que vai fazer uma proposta pelo Marcos Leonardo, é a Roma da Itália. A gente sabe da ligação que o Falcão tem com a Roma, jogou lá, é o rei de Roma, tal, tem realmente um bom relacionamento e foi através do Falcão que a Roma chegou e sondou sobre a possibilidade do Marcos Leonardo. O Falcão levou até o presidente André Azevedo e é óbvio, né, que o presidente levou até o comitê de gestão. Então a Roma pretende pagar 20 milhões de euros para ter o Marcos Leonardo neste meio de ano, no início da temporada europeia. Tá? A Roma é uma das equipes. O que o Santos tem e o que o Santos precisa? O Santos tem um contrato com o Marcos Leonardo que tem uma cláusula que obriga o clube a aumentar o salário dele significativamente se o Santos, a diretoria, recusar uma proposta mínima de no mínimo 15 milhões de euros para a saída do Marcos Leonardo. É uma trava de segurança que o atleta colocou quando renovou com o Santos. E o Santos aceitou. Então o Santos entende que a partir de 15 milhões de euros o Marcos Leonardo é negociável. E é um dinheiro que não se pode descartar no momento que o Santos vive hoje. Pegando um empréstimo no Founding, lá naquele financiamento coletivo, para pagar folha salarial, sem premiações previstas conquistadas, mais de 18 milhões de reais de prejuízos em relação a premiações, sem negociar atleta no início do ano, o que também deu uma prejudicada no caixa do Santos. Então o Santos tem no Marcos Leonardo como principal ativo para reorganizar as coisas. Tá? A Roma deve fazer a proposta de 20 milhões de euros. O que eu apurei é que a diretoria do Santos vai aguardar ainda essa proposta oficial da Roma e de mais outras duas equipes, tá? Uma da Holanda, outra da Inglaterra, e analisar qual a melhor proposta pelo lado financeiro, para que aí depois converse com o Marcos Leonardo e aí decidam juntos, ó, isso aqui pra gente é melhor. O que é melhor para você? Para mim, melhor é esse daqui. Pô, peraí, vamos tentar. Então, o trabalho é alinhado do staff do Marcos Leonardo com a diretoria do Santos para que as partes sejam beneficiadas com uma possível venda do atleta. Está descartada essa possibilidade de venda do Marcos Leonardo, Fará? Se não aparecer proposta ou se a proposta for inferior a 15 milhões de euros, o Santos não negocia. Isso é fato, isso é informação. Agora, a partir de 15 milhões de euros, obviamente que o Santos faz um leilão do bem. Quem está mais próximo de contratar o Marcos Leonardo hoje é a Roma da Itália, por causa do valor. Foi aqui, na sondagem, ofereceu mais 20 milhões de euros. Resta saber agora se uma equipe da Inglaterra ou a equipe da Holanda, se uma delas vai subir o sarrafo, aumentar a proposta pelo Marcos Leonardo. O próprio Marcos Leonardo, pelo que eu apurei com pessoas do Santos, ele entende que é o momento dele de repente iniciar uma carreira no futebol europeu para ajudar o Santos, mais para ajudar o Santos inclusive, né, que está nessa crise financeira. O Santos não pensa só no Marcos Leonardo, tá? Pensava muito no Ângelo, tanto é que colocou o Juliano Bertolucci junto com a Marisa Ligia, o Bertolucci, que tem uma entrada no futebol europeu para colocar o Ângelo, né, no futebol europeu também. Que o Santos quer vender o Ângelo, isso tá na cara, porque tentou vender até para o Flamengo, né, para um concorrente do Brasil, por 8 milhões de euros. Se acertou com o Flamengo e não conseguiu. Então, o Ângelo se entende, e o próprio Ângelo também recusou, porque espera uma coisa, analisar alguma coisa no meio desse ano. Mas o Ângelo é reserva hoje, está em baixa hoje, então as propostas vão dando uma esfriada pelo Ângelo. O que o Santos tem como galinha dos ovos de ouro é o Marcos Leonardo, tá?
Então, nos próximos dias, no decorrer dos próximos dias, a gente vai ver muita coisa ainda com relação a Roma, ao Santos e ao Marcos Leonardo. Uma oficialização da proposta. É claro que ninguém no Santos vai falar, ninguém no Santos vai tocar em valores, só vão divulgar mesmo quando tiver sacramentada a venda, tá? Mas é um fato que o Santos entende, a diretoria do Santos, quando eu falo Santos, que a diretoria entende que se não negociar o Marcos Leonardo agora, se não negociar nenhum jogador agora, amigo, aí não compra Soteldo, que já está complicado, tem um vídeo lá no canal principal falando sobre isso, aí não reforça o time, se não tiver uma venda agora, na janela de transferências internacionais, o Santos literalmente fica com as pernas quebradas para o restante da temporada. Essa é uma realidade que o santista tem que encarar. Ou vende, ou consegue vender alguém, ou pernas quebradas e aí reza até o fim do Campeonato Brasileiro para não cair. É dessa maneira que o Santos trabalha hoje. Então o Marcos Leonardo, o Santos aguarda 3 propostas por ele, uma delas já está praticamente sacramentada, que é da Roma da Itália, 20 milhões de euros, e pelas sondagens, repito, é a mais alta, é o provável destino do Marcos Leonardo a partir de julho. E aí, você negociaria o Marcos Leonardo? Comenta aqui embaixo, ou não, manteria ele no elenco? Ou o Santos tem que se virar, tem que vender outro para reforçar o time? Comenta aqui embaixo que eu vou estar lendo para a gente gerar novos conteúdos aqui no canal. Um abraço!